Olá, meus amores, bem-vindos. Vou deixar aqui fixado o nosso tema de hoje. Como Débora aqui, estou vendo as crenças limitantes. Vocês têm crenças limitantes aí? Já vou avisando que não vai ficar gravada a nossa live de hoje, porque o negócio hoje vai pegar fogo. Vanessa, bem-vinda. Gesconte, bem-vindo. Companhia do Conhecimento, Débora, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui aguardando a minha convidada, mas já vamos conversando com vocês. Eu já vou, assim, ó, entregar para vocês uma atividade, tá? Peguem papel e caneta, que hoje eu vou dar uma atividade para vocês, tá? Vai ser muito legal e vai ajudar vocês a destravar uma série de coisas. Topam? Ó, Débora tá botando aqui, ó. Topa, Débora. Topa, Vanessa. Vamos fazer um exercício para destravar isso? Ó, sim. Quem mais? Vamos lá. Deixa eu ver minha convidada. Cadê? A Inajara maravilhosa. Rosa Maria, seja muito bem-vinda. Camila, sua linda. Você quer falar comigo, meu chuchu? Vanessa, Vanessa topa. Eu vou fazer um exercício com vocês hoje, então. Deixa eu ver, cadê a Inajara? Cadê, meu chuchu? Isso. Ina, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Como a Ina tá demorando pra aparecer aqui, não sei porquê, eu já vou fazer o exercício com vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a Ina, se ela me aparece aqui. Inajara, cadê você? Preparado? Já pega o papel e caneta, que eu vou fazer até a Inajara aparecer. A gente vai fazendo. Você tá aqui, João! Que bom foi você! Ó, eu acho que eu fixei. Será que eu consegui fixar? Vamos ver. Não fixei, né? Vou fixar. Fixar comentário. Tá lá, ó. Como separar nossas crenças limitantes. Eu já vou perguntar pra vocês. Quem aí tem crença limitante? Vocês têm? Eu acredito que vocês estão aqui porque vocês têm, né? Vocês têm alguma coisa aí que precisa ser olhada de pertinho, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos olhar de pertinho essas crenças. A Ina chegou. Salles, bem-vinda, meu chuchu. Impacte Vidas. Ah, sua linda, você tá aqui também? Ó, vocês querem, né? Já vou perguntar pra vocês. Vocês têm crenças limitantes? Me responda se vocês têm crenças limitantes. Vamos começar por aí, tá? Eu acredito sim. Sinceramente que as pessoas têm. A gente tem muita coisa que se trava, é verdade. Ó, vou chamar a Ina e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas preparem papel e caneta sobre isso, fazendo um exercício sobre isso. Todo mundo tem, né? Também acho, Vanessa, que todo mundo tem. Nós vamos falar sobre isso hoje. A live de hoje não vai ficar gravada. Sua maravilhosa! Tô que tô, tô que tô, tô que tô. Tá preparada? Tô Ah, então tá preparada. bom. Então tá bom. O povo, Preparada. eu acho que o povo daqui também já tá preparado. Então tá bom. Ina, sua maravilhosa. Primeiro eu vou começar contando para todo mundo que está aqui nos acompanhando que essa Ina maravilhosa, eu vou cuidar até meu palavreado, porque eu estou muito animada. Quando eu estou muito animada, quem me conhece sabe que eu falo demais. Que a Ina já participou no ano passado da mentoria sistêmica, né, Ina? Sim, muito bom, foi maravilhoso. Muito legal. Nós Me já nos ajudou. conhecíamos há um tempo, eu e a Ina, mas eu acho que a gente se aproximou muito mais depois da mentoria, não foi? Sim, nos aproximamos muito. Verdade, verdade. Muitos contatos, muitas parcerias e, e muito aprendizado, né, Ina? Com certeza. Muito Com cer- aprendizado. E é isso que a gente consegue, além de
tudo que se aprende, que se troca lá no grupo, essas relações que a gente vai estabelecendo e reestabelecendo, né? Porque eu tô aqui no Rio Grande do Sul e a Ana Gera tá lá em Santa Catarina, essas nossas relações vão fortificando, né? A gente vai estabelecendo e fortalecendo esses laços, isso é muito legal. Além de todo o resto que a gente aprende na mentoria. Sim, com certeza. E depois eu morei aí um tempo, mas depois que eu vim pra cá, parece que a gente se reaproximou muito mais, apesar da distância, que nem tu falou, né? Depois da mentoria, Verdade. nunca mais a gente se descolou. Também, né? Você se tornou uma nova mulher, né? Lindona, gatona, maravilhosa. Com certeza. Para mim foi um aprendizado e tanto. E a Ina não gravava vídeo, não fazia live, não fazia nada disso antes da mentoria, não foi? Não, tinha muita dificuldade, apesar de já atender há um bom tempo. Eu atendia no presencial e atendia à distância, né? Que é um atendimento via WhatsApp. Tu faz atendimento totalmente à distância, sem vídeo. E aí veio a pandemia e eu fiquei desesperada. O que que eu faço agora? Eu tinha esse bloqueio de gravar vídeo e tudo mais, de divulgar meu trabalho através da internet. Aí o universo reaproximou e aqui estou eu com muitas, digamos que resignifiquei muitas crenças limitantes, também limpei muita coisa e estou aí, atendendo muito online, continuo com atendimento presencial com todos os cuidados necessários nessa época, mas assim me Aju- desbloqueei para atendimento aju- online. Ajusta a tua câmera isso, pra gente ver teu rostinho. Isso, melhorou. E é isso que eu acho legal de eu trazer para vocês. Eu quis trazer a Ina, convidei ela para estar com a gente hoje, porque ela é uma terapeuta fantástica. Para começar, assim, ó, excepcional, de que eu super recomendo. Minha terapeuta na área dela também, né? A Ina faz um monte de coisa. E é minha terapeuta também. Então, a gente realmente se aproximou por uma série de coisas. Porque ela é uma profissional incrível e porque eu consegui perceber mais ainda, né? Porque a gente ficou um bom tempo sem se ver e tudo, mas eu consegui perceber o quanto a Inajara conseguiu crescer, subir no sentido de superar essas crenças limitantes, né? Que ela não fazia vídeo, ela não atendia online, ela não sabia, né, para que lado ir. E eu acho que é muito importante quando a gente consegue ressignificar, como disse a Ina, as coisas que nos acontecem, porque nós todos temos bloqueios. Isso é natural, gente. Todo mundo tem, a gente não precisa ter medo disso. Esses nossos medos são naturais, a gente vai ter. O que a gente precisa é de coragem para olhar para isso. E às vezes a gente precisa de ajuda. E quando a gente precisa de ajuda, a gente não pode negar isso. A Inajara precisava de ajuda, pediu ao universo, o universo respondeu. Eu acho que eu fui uma das respostas. Ai, Foi assim tão feliz. mesmo, foi incrível. Contar, assim, as pessoas acham, eu pedi muito para o universo que uma pessoa especial aparecesse com bastante paciência para me auxiliar nesse processo. E assim, em questão de 48 horas, eu e a Dani entramos em contato, assim, para uma situação que acabou trazendo para essa. E foi muito incrível para mim, assim. Eu me sinto muito grata pela ajuda da Dani. E agora eu tô aí, trabalhando online, fazendo meu trabalho. Estou bem feliz. Maravilhosa. Maravilhosa. E esse é um exemplo, gente. Por isso que eu quis trazer essa mulher maravilhosa. Porque esse é um exemplo de que a gente pode, sim, ressignificar as nossas crenças. A gente vai ter crença porque a gente ouviu coisas na nossa infância. Ah, tu não é capaz disso, tu não é capaz daquilo. Esse não é o teu perfil. Quem mora aqui não pode isso. Quem é assim não pode aquilo. Quem tem cabelo encaracolado não pode aquilo. Gente, a gente ouve coisas absurdas ao longo da nossa vida. A gente vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, porque a gente tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir. Kátia, essa maravilhosa! O Gelson também, serão todos muito bem-vindos. Oi, Então a Vanessa. gente vai. A Vanessa também já tinha visto aí. Povo bom esse povo. Hã? Então a gente vai aceitando essas limitações que os outros nos impõem. Mas chega uma hora que quando a gente faz isso, a gente está conectado à nossa criança interior.
chega uma hora que a gente precisa, com o nosso adulto, acolher essa criança, sabe? Eu falo muito assim, agora eu não tô com os meus bonecos aqui perto para trazer para vocês, que eu gosto de mostrar para vocês os bonecos. Mas o eu adulto precisa ser esse eu acolhedor. A gente tem muita necessidade de ter pai, ter mãe por perto, de ter quem nos acolha. Tem momentos que a gente precisa nós mesmos nos acolher, nós mesmos fazer isso por nós. E é isso que a gente Sim, aprende também, né? Lá na nossa mentoria, né, Ina? com certeza. E assim, um aprendizado muito enriquecedor para mim foi a questão de o que trouxe para mim esse crescimento foi quando eu comecei a olhar e acolher as minhas sombras, porque eu acho que um grande, assim, uma quebra dessas crenças, assim, uma limpeza é o acolhimento das nossas sombras também. E isso me trouxe, assim, para essa limpeza através da tua ajuda e também conseguindo olhar que eu senti algumas emoções e sensações que eu até então julgava erradas. E eu comecei a trabalhar isso, me acolhendo, primeiro a minha criança e depois acolhendo a minha sombra, e sabendo que eu sou um pouquinho de cada um e tá tudo bem. Tá E aí tudo bem? foi a partir daí que eu comecei a tirar aquela crença de impossibilidade. E a gente tem as crenças de que sentir sentimentos negativos é ruim. E não é. Ele pode ser muito positivo se trabalhado da maneira certa. Que nem se tu sentir inveja de alguém, isso é negativo a princípio. Mas se tu trabalhar esse sentimento dentro de ti para te conseguir superar as tuas crenças para chegar lá onde aquela pessoa, que é o teu alvo de, digamos que, de inveja, Sim, tu consegue quebrar aquela crença ali, transformar tudo isso em positivo para crescer. Porque é a verdade. gente tem na nossa sociedade, é como se as pessoas não pudessem sentir nada. Tu não pode sentir inveja, tu não pode sentir ciúme, tu não pode sentir raiva, é como se fosse uma pessoa perfeita, e não é assim que funciona. Eu sou terapeuta, atendo tantas pessoas, atendo muita gente, e não conseguia gravar um vídeo. Então, eu também tenho as minhas limitações e dificuldades, mas demorou muito para eu reconhecer, porque eu ficava lutando com isso e querendo conseguir sozinha. Sim. Aí, quando E a gente não eu. precisa fazer isso sozinha, né? A gente pode Não, ter esse auxílio, né? Por que a gente fica o tempo todo se querendo se fazer de forte? Quanto mais a gente fica querendo se fazer de forte, querendo se fazer de forte, mais fraco a gente fica, porque a gente fica travado, sem sair do lugar. Ó, a Ana Clara chegou aqui querendo mostrar a coelhinha dela. oi, Olha, Ana, que linda! Que linda é a tua coelha. Mel. Muito linda tua Bel. Viu? A Mel, muito linda. Deixa E eu ver a continuar aqui agora. Então tá, dá tchau pro pessoal. Tchau! Ana, Tchau, tchau! Aqui a Débora colocou. Acabei de escutar sobre isso. Ah, é verdade! Nem sei onde que tu escutou, Débora. Acabei de escutar sobre isso. Que a Débora estava aqui em casa agora há pouco. Tô entregando ah, já o ouro pro bandido. Acabei de escutar sobre isso, que usamos nossa crença para alavancar e se superar. Isso! Portela, sua maravilhosa! é Isso bem mesmo. isso mesmo. Às vezes a gente pode olhar para nossa crença, só que a gente tem um olhar negativo para nossa crença. Por que, que a gente treina tanto o nosso olhar negativo para as coisas? A gente pode treinar o nosso olhar positivo. E nós estávamos falando justamente sobre isso quando a Débora estava aqui, eu estava fazendo um atendimento com ela. E ela também acredita que ela não vai tão. Ah, eu acho que eu não sei se eu posso entregar o ouro pro bandido. Ai, desculpa, Já Débora, se for. falou? Já falei, né? Já. Agora eu fiquei até Dani, vermelha. Agora eu fiquei até vermelha, Débora. Qualquer coisa, tu me dá um pau depois, me dá um laço aí. Depois da nossa próxima atendimento. Mas vou trazer o exemplo dela, já que eu já entreguei mesmo, para que a gente supere. E ela já está superando isso, ela já está vendo os pontos cegos dela para superar isso. Quanto mais ela reforça que ela não é boa no online,
que ela não tem aptidão para isso, mas ela reforça isso. E ela já se deu conta disso. Quando nós estávamos aqui conversando sobre isso e organizando já a live, agora um pouco antes, a gente estava conversando justamente sobre isso. Aquilo que nós olhamos, a gente coloca força, a gente coloca impacto naquilo, a gente coloca poder naquilo. Como ela já conseguiu olhar para isso e entendeu, opa, eu preciso olhar para isso e ressignificar, então. Eu vou olhar para isso e eu vou dizer assim, tá. Em vez de eu dizer que eu não sou boa nisso, pode falar, ai, obrigada, Débora, me perdoa. Mas eu achei muito legal que a Débora tá ressignificando. Eu fiquei muito feliz de saber, Débora. E eu sei que agora tu vai, ó, só vai, e o céu é o limite. E voltando aqui, que eu fico animada, conversando com vocês, eu fico animada. E eu fiquei muito feliz de ver que ela começou a perceber isso e, opa, ela saiu daqui com uma série de anotações que eu sei que ela vai deixar pronta para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, né, Débora? Porque são ferramentas, né, que ela vai estar colocando em prática para que ela possa superar essa dificuldade, que, né, como a gente está colocando aqui, é uma crença limitante, mas no momento que sai do ponto cego, que é o que aconteceu com a Inajara, é o que está acontecendo com a Débora, é o que acontece com as pessoas que passam pela mentoria, sai do ponto cego. Sabe o ponto cego quando a gente vai dirigir, que a gente não enxerga uma coisa? Quando a gente olha para aquilo, a gente coloca força naquilo e a gente pode então ressignificar. Ah, então eu descobri que o meu ponto cego é porque eu acredito que eu não sou boa? Tá. Como que eu vou mudar isso? Qual é a minha estratégia? Quando eu falo de estratégia, eu penso aqui, ó, na minha cabeça vem um passo a passo. Qual é o passo a passo que eu vou fazer, né? Quais são as atitudes, as ações que eu vou ter para mudar isso? Porque eu preciso ter um passo a passo, eu preciso ter atitudes para serem colocadas para mudar isso. E na nossa mentoria, na época da Inajara, quando ela esteve com a gente, também tinha um passo a passo, né? Ela tinha as tarefas, né? Uma das tarefas, a Vanessa está aqui, né? Uma das tarefas para destravar era fazer uma live. Não foi um forrobodó lá, um ciricutico na hora de fazer a live. Foi forrobodó. Todas tinham o interesse de começar um trabalho online, né? Eram todas empreendedoras, né? Cada uma numa área diferente. E elas queriam começar no mundo online. Então, para começar, já tinha um passo a passo, né? Já tinha falado o roteiro, que é importante, nananã, tem uma série de coisas, né? Já tínhamos falado sobre tudo isso. Então, precisava colocar em prática, exercitar. Como é que a gente vai aprender as coisas colocando em prática? Exercitando. Foi, né, Vanessa? Laurinha, sua linda! A Laurinha é um amor. Então, colocando em prática, a gente vai ficando cada vez melhor, não é, Ina? Sim, tem que ir treinando e sem medo de errar. E não achar, e não procurar a perfeição, porque a perfeição na realidade não existe. Somos nós que temos essa crença de tem que ser perfeito. E na realidade é melhor feito do que perfeito. E aí tu vai fazendo e cada vez vai ficando melhor. Vai melhorando. Isso. Falando sobre isso, Ira, vamos falar um pouquinho do método. Deu uma bloqueada. Vamos falar do deck? Do deck? Vamos falar um pouco do deck? Vamos lá. Eu vou introduzir, tá? Vou introduzir a história do deck. Hã? Faz a chamada. Vou fazer a chamada, então. Que rufem os tambores. Estão preparados? Nós falamos aqui, quanto mais a gente treina, melhor fica, né? Quanto mais a gente treina, melhor fica. Pessoal, vocês podem escrever aqui, vocês estão achando interessante isso aqui, né? Essa questão de estar treinando, quanto mais treina, melhor fica. Faz sentido para vocês isso? De a gente não acessar tanto os nossos medos, mas acessar, olhar para isso e ressignificar isso e poder, assim, com a nossa força interior, olhar para isso e dizer, mas eu acho que quem sabe isso é possível? Como é que eu vou fazer isso? Traçar estratégia para alcançar esse objetivo? Faz sentido para vocês isso? Pode colocar aqui para nós, por favor. Também, Dani, a pessoa mudar o olhar no sentido do errado. Ver que que não existe um erro, nada tá errado. Tá tudo certo. Tu tá fazendo
o melhor que tu pode naquele momento. E aí tu vai te aperfeiçoando e fazendo cada vez melhor. O erro não existe. É deixar o erro inexistente. E aí o processo é só andar, né? São Isso. experiências, né? Nós estamos experimentando. Experimentamos Sim, uma coisa, não funcionou, ou não foi como o esperado, experimentamos outra. A gente precisa se dar o direito de experimentar, né, Najara? sim. E sem se julgar como erro, como culpa. Ah, eu fiz tudo errado. Não existe um errado. Existe um processo. É que nem uma criança, quando ela nasce, ela tem todo aquele processo lá de aprendizado, de desfraude, de aprender a comer, de aprender tudo. Depois ela aprende a andar e assim ela vai. Não é um erro, é um aprendizado constante. E se tu tá num processo, vai caminhando, vai buscando, vai treinando. Não tem como aprender sem o treinamento. Não existe um milagre. Existe a gente tomar consciência, quebrar as crenças, tomar consciência que a gente é capaz e ir fazendo. Não ficou tão bom, o próximo vai ficar melhor, sabe? Com E certeza. sem medo de perfeição, porque se tu ficar esperando a perfeição, tu nunca posta um vídeo, tu nunca começa a aplicar um reiki em alguém, tu nunca começa a fazer a tua técnica. Porque quando tu vai perdendo o medo, tu vai ganhando autoconfiança e confiança em ti mesmo. E daí as coisas vão ficando cada vez melhor. E não existe um erro. Quem recebeu aquele processo era exatamente o processo que ele precisava. Porque o universo não trabalha assim. Ele trabalha conectando pessoas, umas que precisam das outras. Simples assim. Não tem erro. A gente que tem Não. o julgamento do erro. E o julgamento e a condenação, né? Porque como a gente sabe se condenar bem, né? Sabe? A gente é perfeito em se condenar. A Inajara sabe disso, sabe das coisas da guria. Não disse pra vocês que ela sabia das coisas. Vale a pena. Essa menina é fera. Bom, mas eu vou contar o processo lá do deck, tá? Sim. Então vamos A lá. gente conversou, eu e a Inajara, porque eu procurei um atendimento com a Inajara. E aí ela começou, mas eu, na verdade, eu não sabia muito bem como é que funcionava o trabalho dela. Eu sabia que ela era maravilhosa, que ela é incrível, mas eu não sabia muito bem como é que era o trabalho dela. Mas eu pensei, eu preciso de um atendimento assim, 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 e eu vou falar com a Inajara para ver o que ela pode fazer, como é que ela pode me ajudar, porque eu sentia que era com ela que eu tinha que tratar. E aí ela começou a me contar do processo de desenvolvimento do método que ela criou, que já veio, começou de um jeito, depois foi mudando, foi mudando, foi mudando ao longo do tempo, e hoje tem uma outra estrutura, que é uma coisa mais espiritual. A gente não ia fazer um exercício. Vamos fazer, calma que a gente vai fazer o exercício. Preparou papel e caneta? Preparou? Então tá bom. E É, aí ela foi trazendo a transformação. Por que é interessante isso que a Inajara falou? De o feito é melhor do que o perfeito. Porque ela foi fazendo, ela foi sentindo e ela foi transformando. Isso acontece muito com a gente. E até vou trazer um pouco do meu exemplo aqui. Eu, logo que comecei com as constelações, eu não tinha as músicas sistêmicas, o álbum sistêmico, essa coisa assim. Isso foi vindo ao longo do tempo. Agora, a cada constelação, e o legal é que vem naturalmente, a cada constelação que eu faço, vem uma música, e aí eu digo que vem, e aí é um pouco de espiritual também, que a gente vai se conectando, porque é muito incrível que vem uma música que tem a ver com aquele cliente, com aquele tema, com aquela situação. É uma música sistêmica exatamente direcionada para aquela pessoa. E é incrível que não são músicas que não são músicas da moda. Eu acho que quando a gente conversou, eu te contei um pouco das músicas, né, Najara? Músicas lá de anos 70, anos 80, músicas que nem são da minha época. sim, Músicas porque que eu tem só conheço de ouvir, né? Mas sabe quando tu te assim, entrega para o campo e permite que venha, e permite que as coisas fluam, né? É incrível. Bom, voltando. A gente vai indo. eu vou falar um pouquinho aqui do meu método. Isso. Aí eu quero que a Inajara conte um pouquinho, que nós começamos a falar e ela me explicou. Eu disse, Inajara, a gente tem que criar um nome para esse método, né? Porque ela já tinha uma estrutura para ele, ela já tinha. Vamos criar um nome para isso. E a gente começou a criar um nome. Sua lindeza da Lina, maravilhosa.
E a gente Sim. criou um nome. A Dalina gosta dos meus nomes, é a Dalina. Quando eu crio os nomes para os produtos, para os projetos, a Dalina eu sei que gosta, já me falou isso. Adoro. A Dani é muito criativa, ela sempre tem umas boas intuições para Então, vai essas lá, coisas. fala do deck. Então, assim, ó, eu Vamos criei conhecer um o deck da Inajara. que eu já venho atendendo há bastante tempo, só que ele vem se aprimorando a cada curso que eu faço ou a cada pessoa que eu atendo, eu criei um método que eu atendia sempre do mesmo jeito. E aí, a cada pessoa que vinha, ele foi se modificando e se alterando. E até eu chegar num processo bem legal aqui que eu vou explicar um pouquinho. Esse meu método, eu trabalho todo o energético da pessoa, desbloqueando todos os blocos que a gente mesmo cria com as nossas expectativas e coisas que a gente fica pensando ao longo do dia, ou com os nossos medos, nossas culpas, todos esses sentimentos negativos e às vezes até muito positivos e eufóricos, que fica todo no nosso campo energético. E isso bloqueia que as coisas, as manifestações mesmo, que tem que chegar até nós, cheguem. Porque a gente está cheio de, digamos que é lixo, né? Que a gente vai criando isso e vai ficando no nosso campo ali, energético. E o meu procedimento é assim: ele limpa todo esse campo, depois ele faz desbloqueio do emocional, que cria o campo, porque geralmente a sensação vem das emoções, das crenças, de tudo isso que a gente está falando até agora. Daí ele trabalha no kármico da pessoa, limpando algumas situações kármicas, não é regressão, limpando algumas coisas que estão atrapalhando no campo hoje. Porque o interessante é trabalhar no hoje, o ontem já passou, a gente não se conecta com isso. E ele faz limpeza de DNA básico. O DNA básico é o nosso primeiro DNA, de quando a gente veio a primeira vez para a Terra. Então ele faz limpeza desse processo, ele acessa o DNA básico, ele identifica as questões e acessa o DNA e limpa o que é permitido e necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que nasceu com um dom muito interessante, já foi lá, tipo um cantor. Digamos assim, que eu atendo muito cantor. Aqui onde eu moro, na Guarda de Baú, eu atendo muito cantor. Ai, E vamos chamar aqui, os cantores para cantar nas constelações, porque as músicas vêm, eu não sou boa nada de cantar, só boa de muito saber o artista. som. É. Sim. E aí eles vêm com essa coisa de cantar. E aí eles estão bloqueados nisso. Eles vão lá e começa tudo a dar certo, daqui a pouco eles vão lá embaixo, como se viesse alguém desse uma rasteira. E aí a gente faz essa limpeza dessas pessoas que têm um comprometimento lá no kármico, que é uma questão kármica, e lá no primeiro DNA, onde ficou alguma coisa lá bloqueada. E aí é limpo que é permitido. Isso traz, assim, digamos que energeticamente a pessoa fica muito melhor, se sentindo muito melhor. A Dani pode falar sobre isso, porque ela já Isso atendi. que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Isso é energético, né? A pessoa consegue se sentir melhor energeticamente, né? Energeticamente, porque ele age lá no DNA básico, que é bem espiritual, não é físico isso. Isso está na nossa coluna vertebral, mas num plano superior, não é no nosso plano aqui, físico. Então ele Eu age sei, lá. eu sei que a Inajara atende todo tipo de caso, tá? Quando eu fui falar com a Inajara, eu já despejei uma série de coisas para ela, bem íntimas, pessoais, e a gente não vai abrir aqui esse negócio. Com Mas certeza. uma parte que eu abri para ela que estava acontecendo era de muita coisa estar estragando aqui em casa. E aí eu tava com um problema na janela, que já era a terceira vez que a janela estragava. Eu pensei, eu vou ter que trocar toda essa janela agora, que não sei o que tá acontecendo, né? Já mandei arrumar umas 3 vezes e nada. E tinha estragado de novo a janela quando eu procurei na Jara. E aí ela nem me falou. Olha o que eu acho interessante. Eu vou entregar o ouro pro bandido que eu vou contar para vocês. Eu nem sabia que ela já tinha feito atendimento, porque nós conversamos. E ela disse: Ah, Dani, vamos marcar. Norma, duas maravilhosas. Ai, querida. Eu nem sabia que ela já tinha feito atendimento. E aí eu tinha chamado o rapaz para fazer olhar a janela, ver o que dava para fazer, né? Se tinha conserto, se não tinha conserto. Ele veio e a janela simplesmente voltou a funcionar.
não tinha mais problema. Ela abriu normalmente, ela funcionou normalmente. E depois, quando nós conversamos no nosso segundo atendimento, a Inajara me disse, não, eu já fiz o teu atendimento. E ela não tinha nem me avisado, né? Que ela prefere fazer na camufla, não sei se ela Sim, prefere fazer sem falar. na verdade é para não a pessoa não ficar ansiosa e não criar expectativa, porque a gente fica na expectativa. O atendimento online é feito online, mas a parte do atendimento que trata o kármico e o DNA básico é feito à distância. Eu trabalho só o energético, o emocional e o vibracional. Esse a gente trabalha no online. Mas o kármico e limpeza de DNA, isso também é feito em casa, que nem aconteceu lá na questão da Dani. Daí eu faço em casas, faço em comércio, qualquer situação. E cada caso é um caso que, na verdade, ele é identificado. A pessoa me vem com uma questão, eu anoto tudo que a pessoa está me falando, e Eu fui com aí várias. eu vou ver o que é relevante e o que não é, porque tem coisas que as pessoas trazem que não tem relevância, não tem a ver com o que ela precisa, ela já tem aquilo ali pronto. Só que ela não sabe o que quer, na verdade. Acontece muito comigo. E aí eu vou anotando e daí identifico ali mesmo na hora, não precisa de muito processo, porque vem, e aí eu já A vejo mentoria aonde. também, o pessoal não sabe o que, que quer e rapidinho vem e a gente. Ah, é isso. Norminha, vou te dizer uma coisa, meu amor. A coluna tem a ver um pouco com a nossa questão de nos curvar para a vida, aceitar a vida, sabe? De, de aceitar as coisas como são. Não que a gente tenha que aceitar tudo, tá? Mas tem coisas que a gente fica travada para não aceitar. Isso É ter tem uma. leveza, né, Dani? Isso, é a leveza. Tá faltando um pouco de leveza aí. E isso energeticamente pode ser olhado também. Pode ser numa constelação, pode ser com um atendimento aí com a Inajara. Aqui tem uma outra pergunta. Bala, em casa está estourando os esgotos. Qual é o significado? O que, Falta que de sai pelo fluxo, esgoto? falta de fluxo na vida, tá? Muita coisa travada. Tem muitas pessoas com muita vontade sem movimento. Isso Fechou é real. todas, né, Chuchu? Fechou todas. Fechou todas, porque agora ela está começando. Mas é isso que eu acho interessante aqui, ó. Ela começou a olhar para isso e vai começar a mexer com isso, vai começar a melhorar isso, porque começou a prestar atenção, colocou foco, aquilo que a gente coloca foco, a gente resolve. Colocou foco, resolve, de um Sim, jeito ou de outro. e o esgoto vem mostrar isso, né? Porque é como se fosse o nosso esgoto da nossa casa, é como se fosse a corrente sanguínea do nosso corpo. Quando a gente fica parado, a gente, se por exemplo, tu tem muita vontade de fazer coisas, mas tu não flui na vida, tu só fica na vontade mental, tu se enche de variz, tu tranca todinho tá, o teu fluxo sanguíneo. O esgoto é a mesma coisa, é muita gente com muita vontade, mas não tem ação, não tem foco, não sabe às vezes nem por onde começar, e deve ter alguma coisa energética que tá bloqueando isso. Com certeza. E o foco a gente pode olhar lá na nossa mentoria, né? Com A Débora está certeza. fazendo a mentoria, fechou todas. E a gente falava sobre isso hoje. Estou comentando que a Débora estava na mentoria hoje. E a gente estava falando justamente de ter foco, né? Muito mais. Ah, sou maravilhosa, você também é o máximo, lindona. E a gente falava justamente sobre isso, de colocar foco e concentrar para a ação. Porque às vezes a gente quer muita coisa, o pensamento está lá no céu, lá nas nuvens, e o pezinho não está aqui embaixo, a gente não fez as anotações necessárias daquilo que a gente quer, de como esse passo a passo. Lembra que eu falei do passo a passo que é tão importante? Qual é a estratégia que eu vou usar? Qual é o passo a passo que eu vou colocar ali? E é importante colocar no papel, por favor. Eu sei que aqui a gente está falando de criança, tá toda arrepiada, meu amor. Isso, vamos resolver esses troços aí, tirar essas encrencas do caminho aí, por favor. Gente, é tão importante anotar. Eu vou falar um pouco aqui da anotação, tá? Do SAR, Sistema Ativador Reticular. Aqui a gente começa, como superar as nossas crenças limitantes, começa a anotar quais são essas crenças, para ter clareza de quais são essas crenças. Lembra do exercício que eu falei? Anotem aí, por favor, o exercício. Já começou aqui o exercício agora. A Vanessa estava pedindo exercício. Ó, anota
quais são as minhas crenças limitantes. Começa anotando nesse papel que a gente pegou, quais são as minhas crenças limitantes. Quem eu sou, porque aqui eu preciso ter clareza de quem eu sou, da onde que eu vim, como é que eu penso, como é que eu reajo diante da vida, sabe, quem sou eu de verdade? Se eu não me conheço, eu não vou sair do lugar, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei o que eu quero da vida, eu vou continuar travada. Então, vamos começar aí com o exercício, quais são as minhas crenças limitantes, né? No que eu acredito? Diga, É meu amor. interessante falar nisso, porque quando pergunta quem eu sou, é muito difícil de responder. Assim, a princípio, parece fácil, mas não é não. Quem eu sou, o que eu quero, sabe? São perguntas bem difíceis de responder. E é por isso que precisa escrever elas, a caneta, papel, gente, é importantíssimo que seja escrito no papel, porque a gente dá um comando diferente para o nosso cérebro. E aqui a gente está falando agora de neurociência, tá? Quando a gente fala de comandos para o cérebro, aqui é neurociência. A gente está dando um comando para o nosso cérebro, ó, explicando para o nosso cérebro que a gente está refletindo sobre isso, né? Sim. Já falamos sobre isso, meu amor. Esqueci o nome dela. Tá me vindo, é o Impact Vida. Eu quase lembro do teu nome, tá quase na ponta da língua. Manda pra mim, porque é mais fácil tu me dizer o nome do que eu forçar o cérebro agora, tá, Flor? Deixa eu voltar no assunto que eu estava comentando, do SAR, né? Sistema Ativador Reticular. O que é esse sistema ativador reticular? A gente está dando um comando para o cérebro de nós prestar atenção nisso, e quando a gente presta atenção nisso, sabe aquilo que a Inagera falou antes, que o universo traz as respostas? Que ela pediu para o universo e eu apareci como resposta do universo? Adorei isso! É isso, é o sistema ativador reticular. É quando a gente começa a prestar atenção nas coisas. Vilma, isso, meu amor. Eu sabia que estava quase na ponta da língua. Seja bem-vinda. Eu já te respondo o que perguntou, tá? É, deixa eu voltar no assunto. Eu estava falando do sistema ativador reticular. Um exemplo Sim. disso, por exemplo, é quando a gente está grávida, né? A maior parte do povo que está aqui é a mulher. A mulher, quando está grávida, né? Ficou sabendo lá que está grávida, pegou o exame, tudo. Daqui a pouco ela começa a olhar em volta, ela vê um monte de gente grávida. Será que antes não tinha esse monte de mulher grávida? Brotou agora da terra do nada? Ou porque a gente está grávida, a gente começa a ver roupinha de nenê para todo lado, a gente começa a ver mulher grávida, a gente começa a pensar em maternidade, começa a surgir coisas sobre isso. Já viu quando a gente procura alguma coisa lá no Facebook, no Google, não sei o que começa a aparecer um monte daqueles mesmos propagandas? Eles entendem, claro que lá tem um comando digital para isso, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. É como se nós estivéssemos dando um comando de trazer mais do mesmo. Por isso que é tão importante a gente cuidar a nossa fala, como que a gente reclama. Se a gente reclamar, né? Reclamar é clamar duas vezes. Então, aquela pessoa que é mal-humorada, ou dita, né? Que às vezes eles dizem, não, eu não sou mal-humorada, eu sou realista. Esse Uhum. realista que vem com a realidade nua e crua demais, fica o tempo todo reclamando, clama mais do mesmo, mais do mesmo. Então, quando a Sim. gente escreve, começa a pensar quem eu sou, que a gente colocou aí, né? Quais são as minhas crenças? A gente começa a pensar, então, tá, eu acredito que eu não posso tal coisa. Por que que eu acredito isso? Anotem isso também aí, por favor. Lembra que eu falei que eu fazer alguns exercícios? Essas perguntas são essenciais para vocês se fazerem, tá? O processo de superar as crenças limitantes passa por nós olharmos para isso, para a gente prestar atenção nisso. Então, quem eu sou? Quais são as minhas crenças limitantes? Conhecendo quem eu sou e quais são as minhas crenças, por que que eu penso assim? Por que que eu acredito dessa maneira? Da onde que veio isso? Quando que eu ouvi isso? Será que foi na minha infância? Será que foi na minha adolescência? Foi no período intrauterino, quando eu estava lá na barriga da minha mãe ainda? Porque tem muitas coisas que a gente traz ainda desse período, né? Muitos traumas, muitas ideias, muitas Sim. crenças que vêm desse período. Então, vamos olhar para isso.
E essa resposta vem, assim como a Ana Jara disse, né, que jogou para o universo, essa resposta vem. E vem aqui dentro. Aqui dentro, vem aqui dentro, vem para vocês essas respostas. Quando vocês Sim. fazem isso de coração, vem, tá? Se coloquem à disposição para essas respostas, que isso vai vir. E também, Dani, fazendo um parênteses, vem físico também, porque às vezes tu tá pedindo uma resposta para o universo e tu chega numa fila de supermercado e uma pessoa vem com um assunto muito interessante para ti, e às vezes aquela pessoa que nada a ver, uma pessoa que tu até julgava menos que tu porque tá desarrumado, tal, coisa assim, ou até uma pessoa que morador de rua vem com um assunto que é justamente o que tu precisava para aquele momento. E o universo usa essas situações para a gente entender que ninguém é melhor do que ninguém, tá todo mundo igual, tá todo mundo no seu momento, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso aí. Vai acontecendo, né? As Eu amo essa conexões. mulher, gente. Eu amo essa Verdade. mulher. Ó, a pergunta da Vilma. Ah, é pra ti, Ina. Ina, qual a dinâmica de problemas frequentes com os dentes? Hum. Ah, olha só, pela minha experiência que eu atendo, são pessoas que estão sem estrutura, que tiveram algum processo de trauma familiar, alguma coisa assim. Questão pai e mãe, ou questão até cônjuge. São pessoas que se sentem sem estrutura, sem, como é que eu posso, sem um ponto de apoio forte. Não é que ela não tenha, é para a pessoa entender, não é que ela não tenha essa estrutura, ela se sente sem. É diferente, é que nem a pessoa que sente carência afetiva e às vezes ela tem todo o amor do mundo, do marido, do pai, da mãe, de todo mundo, mas ela se sente carente afetivamente. A pessoa se sente sem estrutura. E ela pode até dizer que não, mas está lá no inconsciente. Mais de 90% das nossas atitudes, das nossas, né, do que acontece conosco, vem do nosso inconsciente. Vilma, eu também investigaria uma questão de raiva, né? A gente sabe que também pode ter um pouquinho assim de... Sabe quando a gente tem que estar engolindo sapo? E a gente fica com aquilo entalado, assim, a gente... Dá Dani, uma olhada se não tem a ver. me ocorreu uma questão aqui que eu atendi umas 2 ou 3 pessoas que tinham problemas sérios de dente, que até ficavam frouxos. Pessoas muito indecisas, que não sabem o que querem, querem tudo e não querem nada, ou não tem foco. Também prejudica principalmente os dentes canino, esses dentes aqui. Eles flocham e ficam sem vitalidade. Também tem a ver com isso. Pessoa que fica mudando o tempo todo de ideia. Porque Sim, também é. ela fica Porque sem fica frouxo estrutura. faz sentido, porque fica frouxo. E aí, quando a Inajara fala da estrutura, porque os dentes são estruturas, né? Nossa, a minha experiência me mostra bastante a questão da raiva reprimida. É questão do bruxismo também, né? Porque as pessoas que têm raiva reprimida, elas apertam os dentes. Daí tem a ver com a questão do bruxismo. E aí, floche também tem dor. Tem algumas questões, tem energética, tem questão assim de estrutura, tem metafísica, tem E tem, várias. claro, a gente pode olhar isso sistemicamente, né? Se mais alguém na família tem, como é que foi, de onde que surgiu, qual a origem disso. Porque se a gente for olhando aqui sistemicamente, a gente olha para a história também familiar da pessoa, né? A escova de dente, por exemplo, tem que uns 30 anos, se eu não me engano, 50 anos. Eu tinha visto esses tempos, agora de cabeça eu não me lembro, que eu não preparei isso para esse momento. Mas eu sei que a escova de dente ela é bastante recente. Há um tempo atrás não tinha escova de dente, então naturalmente os dentes não eram tão duráveis, não sei se a palavra seria até duráveis, mas não eram tão cuidados como hoje. Né? Hoje nós temos uma dentição muito mais bem cuidada do que na época que nós não tínhamos escova de dente. Mas mesmo assim, tinha pessoas que cuidavam mais dos seus dentes do que outras, né? Na sua família, tô falando aqui dos seios familiares, tá? Da cultura familiar de cuidado. Sim. O meu pai mesmo tem 70 anos e tem todos os dentes. Isso que ele vem dessa época aí que não existia escova de dente. Então ele tinha um cuidado. Ele conta que eles usavam carvão para limpar os dentes. Assim, é meio esquisito, né? Porque carvão fica preto, mas ele disse que era o que usavam na época.
carvão, bicarbonato, essas coisas assim que eles usavam. Bicarbonato. Eu ouvi que até Cleópatra usava bicarbonato. Sim, para limpar o Pensando dente. que é. Pensando que é. Os Que tratamentos legal. estéticos eram diferentes. Sim, tem a ver essa questão dos dentes com isso também, Dani, porque até me ocorreu uma coisa que a minha mãe mesmo, ela, eu e minhas irmãs tivemos problemas dentários, e não é por parte do meu pai tem todos os dentes, e a minha mãe perdeu os dentes antes dos 30 anos, todos. Então tem a ver Olha, também com essa coisa sistêmica, mas ela era uma pessoa totalmente sem estrutura. Ela cuidava de 4 filhos sozinha, então ela não tinha nenhuma base. Então ela acabou perdendo os dentes até podia ser um misto de raiva e de tudo esses sim, fatores. quanto à Entende? raiva reprimida de tudo isso, né? Sim, tem a ver bastante com toda essa questão. A depressão pode ser kármica? Sim e não. Sim. Depende muito de cada caso, né? Cada caso é um caso, mas pode sim ser. Eu posso fazer um parêntese? Eu estava antes Claro, da você pode antes tudo. Antes eu estava atendendo agora, antes de vir para a live, uma moça que ela me chegou aqui com um quadro. Ela não sabia o que queria, como quase sempre todo mundo que vem. E, e aí eu identifiquei que ela tem um quadro grave que está no físico de ansiedade. É bem difícil de tratar, mas é tratável e curável. Ela tem que ter, digamos assim, disposição para estar aberta para o processo. Daí eu fui fazer as minhas perguntinhas ali, né? Fazer as anotações sobre o caso dela, e eu descobri que a avó dela tem 90 anos e tá, digamos assim, que de cama, porque tá com depressão. A mãe teve depressão na gestação e depressão pós-parto. E ela teve mais de 10 anos de depressão. Então, assim, ó, ela não curou. Ela tem a questão que nem a Dani trabalha, que é da constelação familiar, tem a ver tudo isso aí com a constelação, mas também tem uma parte dela que ela não curou a depressão, ela transformou a depressão em ansiedade. Ela passou do processo do passado para o futuro. Porque o depressivo vive no passado, sem perspectiva Sim. nenhuma, não sente nada. Ele sente dores físicas, mas ele não, digamos assim, que ele é como se ele não sentisse nada na vida, nem alegria, Não nem tem, tristeza, está não tem projetado, né? perspectiva. Isso, ele tá totalmente sem perspectiva. E ela passou de uma coisa para outra. Eu estava atendendo agora. A moça saiu daqui um pouco antes da live. Ela passou da depressão para a ansiedade, porque ela não curou, ela só pulou de um processo para o outro, porque era muito doloroso curar, porque ela, imagina, se a avó dela tem 90 anos e está em estado depressivo na cama, imagina a hierarquia dela familiar feminina. Então é bem complicado para ela curar toda uma hierarquia. Então ela só pulou de fase, ela saiu da depressão para a ansiedade. E olha que incrível de olhar para isso, né? Eu não sei se nós temos alguns minutos, eu não sei se o Instagram agora está com essa função de 1 hora. Vamos indo até onde der. Olha que incrível de olhar para isso, né? Ela já vem de uma hierarquia, de uma descendência com depressão. É natural que ela vá ter tendência, aqui é importante colocar tendência à depressão. Não é um Sim, fator definitivo, existe uma tendência. E a gente, quando olha para isso, a gente vê assim: se eu não olho para mim, se eu não me priorizo, se eu não olho para as minhas questões, aí sim essa tendência pode se tornar uma realidade. Mas se eu olho para mim e eu preciso fazer um trabalho constante nesse sentido, não me abandonar, não me deixar de lado, sabe? Olhar com frequência para quem eu sou, né? De novo, quem eu sou é muito importante. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, isso é muito importante. Quando eu olho para isso, eu estou me prestando atenção em mim e me priorizando. E aí eu consigo ver quais são as minhas crenças e eu consigo, então, superar as minhas crenças. Porque eu sei, então, que se eu venho de uma descendência que tem essa tendência à depressão, eu posso olhar. E aqui um outro exercício sistêmico que eu já vou entregar para vocês de bônus aqui, de presente, é eu olho para a história de vocês. Anotem isso se vocês quiserem, ou simplesmente visualizem a cena, que já vai ser bastante importante de estar curando isso, tá? Eu olho
Aí quando eu falo isso, visualizem aí a ancestralidade feminina. Eu olho para a história de vocês. Eu honro a história de vocês. E eu peço a permissão para fazer um pouquinho diferente. Quando eu falo isso, percebe que vem uma coisa que é do coração, que é de sentimento, que é mais profundo, que percebe que é mais profundo, não é da Sim. boca para fora. Quando eu faço da boca para fora, eu não curo nada. Mas quando eu faço do coração, aí eu curo. Eu sempre falo que a gente precisa conectar, agora na altura não dá pra ver, conectar o coração com o cérebro, como se tivesse assim, um pluguezinho, um plugando É, no outro. não e E aí é razão, quando né? acontece. Aí a coisa Coloca flui. depois nos atores essa frase. Como assim nos atores? Nos grupos? Será que é isso? Coloca depois essa frase. Eu não sei o que é nos atores. Acho O que é que o é os... corretor, né? Deve ser o corretor que está É. escrevendo errado. A Ina, fala mais, Ina. Fala mais que tu é maravilhosa. Sim, e eu até comentei com ela do. Ela estava comentando comigo quando ela chegou, né? Que ela estava com um aperto no peito, tem a ver tudo isso com a questão emocional. E ela, assim, ela falava da vontade que ela tinha. Ela mora aqui, os familiares dela moram em outra cidade, que, assim, despertou uma vontade imensa de estar perto dessa mãe e dessa avó que tem depressão. Ah, com Assim como certeza. se ela tivesse acolhendo elas com empatia, foi o que ela me trouxe. Então, para ela, estava, digamos que pesado, porque ela estava olhando para toda essa questão depressiva e elas não têm consciência disso. Então, é como se ela pegasse um pedacinho de cada uma para olhar e um pedacinho de uma energia inteira de muitas mulheres em dor. É como se ela estivesse curando o processo de todas através dela. Sistemicamente, nós diríamos assim: ah, eu faço como você, eu sou como você. Nós temos uma necessidade muito grande de pertencer, então a gente, mesmo sem ter noção, a gente acaba fazendo igual os membros da nossa família para Hum. pertencer. E a gente chama isso de amor cego. Fidelidade invisível, eu gosto de chamar de fidelidade invisível, porque é invisível, a gente não percebe. Quem é que diz, não, eu fico em depressão porque minha mãe também fica, porque minha avó também fica. É, não, né? A gente não Não. tem isso. E o legal é que ela tem consciência de tudo isso, só que tá pesado para ela lidar. Ela é uma pessoa que trabalha espiritualidade e tudo mais, faz meditação, tá nessa busca. Só que tá pesado. Tá pesado porque ela precisa de acolhimento, ela precisa limpar esses blocos, ela tá buscando. É que nem eu disse, não é porque tu tá lá no processo de terapeuta ou de trabalhando a tua espiritualidade que tu não precisa de ajuda. A gente que precisa de ajuda. Mas ainda, Muito. né? Precisa se trabalhar para poder estar limpinho, bonitinho, Porque a gente nutrinho para poder atende ajudar. pessoas por semana. Eu trabalho desse jeito aí que a Dani falou, a gente atende muitas, muitas e muitas pessoas, então tem que estar sempre bem para poder atender bem. A gente falou do deck, mas a gente não falou o que significa, né? Desbloqueio. Bloqueio energético, emocional, kármico, e ele trabalha no DNA básico, que é o primeiro DNA de quando a gente nasceu. Ele funciona que nem eu falei, a gente faz uma entrevista, a gente conversa, e às vezes de uma conversa vai sair dois, três, até quatro atendimentos, porque cada é olhado separadamente cada questão e trabalhada separadamente cada questão, porque precisa ser assim, porque é o ser e as suas outras questões a serem trabalhadas. E a atração, tem mais alguma pergunta ou um comentário? Deixa eu ver. A atração de relacionamentos tóxicos pode ser no campo familiar ou no campo kármico? Pode sim, no campo familiar e no campo kármico. Eu falo mais aqui do familiar, né? Mas vou falando aqui do familiar e deixo a parte do kármico para a Inajara. Quantas mais mulheres na minha família têm ou tiveram relacionamentos tóxicos?
é muito comum. Nossa Senhora, nós pensando aqui historicamente, nós temos aí uma história de luta para conquistar o nosso espaço e tudo mais. Jefferson, que show te ver aqui! Então, nós temos uma história, né, de muito tempo de luta por conquistar um lugar que é nosso. E às vezes a gente se perde nisso. Vou colocar bem assim, porque às vezes realmente a mulher se perde pensando que precisa então ser superior ao homem ou igual ao homem. Nós somos todos iguais enquanto seres humanos, mas seres humanos também são diferentes uns dos outros. Então a gente não precisa querer se igualar a ninguém a não ser em relação a direitos, né? De ter os mesmos direitos do outro. Mas nós não precisamos fazer igual ao outro. Então, muitas vezes a mulher vai repetindo, reproduzindo padrões de forma também inconsciente. Lembra que a gente falou que mais de 90% do que a gente faz, pensa, age, é inconsciente? A gente, desde que nasce, desde que tá lá na barriga, a gente ouve, ah, mas homem não presta. Homem isso, homem aquilo. Ah, bebe, fuma, sei lá eu, né? Homem é assim mesmo, bruto, não sei o que, homem não chora. Como que é assim? Será que não é a gente que continua repetindo essas mesmas expressões e propagando isso, né? Fazendo com que isso vá para frente? Será que a gente não tem um dedo nosso nisso? Porque quando a gente coloca consciência, lembra que a gente falou, quando coloca consciência, a gente pode ressignificar, e pode botar foco, e pode olhar diferente. Então, tem uma Sim. parte que é nossa de olhar para isso e de ressignificar isso. A gente ouve muito disso, mas então, lembra do exercício que eu fiz de olhar para tudo isso? Eu olho para a história de vocês e eu peço a permissão para fazer um pouquinho diferente. E às vezes vai ser preciso, vai ser necessário fazer isso diariamente. Essa mentalização, durante um período, vai ser preciso que eu faça isso diariamente, até que eu consiga limpar isso dentro do meu coração, dentro do meu registro de crenças. Porque isso é construído ao longo de muitas gerações. Não é uma vez que eu vou falar isso que vai resolver. Não, é uma construção disso dentro de mim, sabe? É um ressignificar disso dentro de mim. Sim. E no, assim, na parte kármica é mais ou menos a mesma questão. Porque tu vem com afinidade com pessoas da família que também viveram isso, e parece que isso vai virando uma crença, parece que é assim que tu tem que viver, mesmo que não esteja legal. E assim a gente tem que criar uma mentalidade. Eu atendo muitas pessoas bem religiosas, assim, que ficam presas no aspecto kármico, tipo assim, não dá mais, ela sabe que não dá, porque é uma questão de desafinidade total, é como se fosse um imã ao contrário, e a pessoa continua ali porque ela tem uma crença que pregaram para ela que a gente, para resolver karma, a gente tem que ficar ali. Isso é muito difícil de limpar da mente das pessoas, porque tá lá, porque ela, daí tu tenta trabalhar, por isso que o trabalho tem que ser energético, emocional, para limpar lá onde tá. Porque no racional tudo é fácil. Eu racionalizo a ideia, passo para o cliente racionalizar. Qualquer pessoa senta ali, racionaliza e dá o conselho. Qualquer um pode ser terapeuta. Mas daí tu tem que ir lá no energético para limpar. E nem a Dani faz a constelação, ela vai lá na hierarquia, eu vou no energético. Se tu não limpar no energético, a pessoa continua com aquela crença ali, com aquela coisa gravada que ela tem que ficar ali. Daí eu sempre trabalho com as pessoas. Às vezes está difícil, está tendo agressão física, tá complicado de verdade. E a pessoa continua ali porque ela acredita que aquilo ali é assim mesmo, que sempre foi assim, ou que ela tem que ficar naquela situação ali, porque todo mundo da família dela ficou, e aí até tu conseguir conscientizar a pessoa que tem. E tem a Pode ser questão diferente. kármica, e tem a questão kármica também, Dani, Oi, Ina, que só para avisar que falta só um minuto para acabar o nosso tempo. Então então, já vai se direcionar para o final, porque eu não sei se eles não vão, se o Instagram não vai nos cortar. Só para. pode finalizar, a gente marca outra live para falar sobre essa parte do kármico, que é bem legal, tem Vamos bastante. fazer. Eu vou Ah, até então anotar vamos aqui fazer. isso.
Vamos fazer, então. Então, eu vou me despedindo de vocês, mas eu vou anunciar para vocês. Ô, Ina, o que tu acha de nós, a primeira pessoa que fizer de dar de presente aí como bônus para a primeira pessoa que fechar a mentoria sistêmica que eu vou abrir no final da semana? Tá? Podemos dar Pode sim? ser? Podemos dar? Pode. Então, ó, a Saína maravilhosa já vai dar de presente bônus para a primeira pessoa que fechar, né, a compra da nova mentoria sistêmica. Eu sabia que essa mulher é maravilhosa, vocês vão ver, né? Estão vendo aí já, né? Então, aí eu vou abrir para a compra, né, na próxima sexta-feira, mas ainda nós vamos ter live amanhã e tem as mentorias sistêmicas que vão acontecer na quarta e na quinta-feira, às 20h30. Vou anunciar vocês. Ai, meu Deus, tô com medo. Não, não acabou. Não acabou nosso tempo. Que susto! Me deu até um. Ai, fechou uma hora, o Instagram vai cair. Não, não caiu. Mas a gente deixa agendado para falar sobre a parte kármica numa próxima live. Sim, isso é um assunto muito interessante que acaba libertando as pessoas de situações que elas não aguentam mais. E tem uma Vai ser. parte também interessante de uma harmonização dessas questões também tem. Que às vezes não é alguma coisa que está desarmônico por questões externas familiares. Gente, eu só vou De dizer assim, pai. que eu sou suspeita, porque eu gosto muito dessa pessoa maravilhosa, uma mulher ética, uma terapeuta incrível, que me atende também, que é maravilhosa, e que ainda vai dar um de bônus para vocês, a primeira pessoa que comprar a mentoria, lá na sexta-feira que eu vou abrir o carrinho, vai ganhar de presente um atendimento com essa pessoa incrível, ética, responsável. Nossa, eu encho a bola dela, porque realmente é uma pessoa que merece. Obrigada, Dani. Tá, amor. Tá muito legal. Então tá, Dani. Amores, sejam todos bem-vindos. Eu, como falei, não vou deixar essa live gravada. Até me pediram, talvez eu deixe uma horinha, assim, para quem tá uma horinha ou até um pouquinho mais. Acho que eu vou deixar um pouquinho, porque teve um monte de gente que me pediu no privado. Acho que eu vou deixar até umas 8 horas. Que aí quem não conseguiu ver que estava trabalhando tem tempo de ver. Então, ó, deixa o contato, Najara. Tá, eu anoto aqui, eu falo. Posso falar? Fala que eu vou tentar anotar aqui. Aqui, ó. Tá, é 48, que é Santa Catarina, é 90 92000 4010. O número do telefone. 992 mil. 4010. Peraí, vou anotar aqui 40. Ai, Jesus, peraí. 40. Não, eu tô. 40. É um 9 10. só, tá dando? Acho que é isso, vê se é isso. É 92000 4010. Isso, tá aí o contato. E entra no Instagram dela, acho que tem no Instagram, no teu Instagram tem o teu contato, né, Najara? Eu troquei o número. Eu ainda não atualizei no Instagram. Sabe que eu sou bem Tá. desligada das coisas. Mas vou Vou atualizar. te puxar a orelha. Mas me chamem no privado que eu passo contato da Najara. Eu tenho no WhatsApp. Tem meu WhatsApp aqui na bio do Instagram. Podem me chamar lá, ou aqui no direct mesmo, que eu envio para vocês, tá? Pode me chamar, Dani, manda o contato da Najara. Eu mando para vocês na mesma hora, tá? Se eu não mandar na Ai, mesma hora, eu vou mandar igual, tá? Porque às vezes eu tô ocupada, mas eu mando. Amores, faz um coração. Eu vou pedir pro pessoal tirar um print nosso. Tira um print nosso. Tira um print nosso. tirar? Deu? Deu? Ó, então, amanhã tem live. Quarta-feira e quinta-feira, às 20h30, tem a mentoria sistêmica que vai ser lá pelo Zoom. Aí não vai ser aberto aqui, vai ser lá no Zoom. Tem que entrar lá no grupo para participar. E aí eu vou atender vocês com todas as dúvidas, com todas as dificuldades que vocês tiverem, com todas as questões que vocês trouxerem. Me perguntem, que a gente vai estar respondendo lá na mentoria sistêmica, no grupo lá no Zoom, tá bom? Que vai ser muito mais tete a tete, a gente pode se ver, se ouvir, se falar olhando no olho. Lá no Zoom vai ser show de bola, espero vocês. Quarta-feira e quinta-feira, às 20h30, no Zoom. Tem um link aqui na minha bio do Instagram. Se qualquer coisa, me manda um direct, eu mando o link para vocês também, tá bom? Então, espero
Espero vocês, um grande beijo. Espero vocês na Beijo. mentoria também. Beijo, beijo, beijo. Te amo. Tchau, também. Beijão. Beijo.